Não, você não é uma mulher grosseira só porque o seu tom de voz é um pouco mais autoritário, um pouco mais firme. Eu sou Letícia Felício e eu venho de uma família simples, humilde, e a minha mãe, ela é minha referência máxima, assim, de mulher, de fortaleza, de guerreira. Ela passou por muita coisa. Eu resolvi falar sobre isso porque eu sou uma pessoa muito parecida com a minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa direta, ela é uma pessoa resolutiva, uma pessoa prática. E o meu tom de voz é igualzinho ao dela. É óbvio que a gente pensa coisas diferentes, a gente tem as nossas desavenças, assim como toda mãe e filho, assim como qualquer relacionamento, mas eu não posso negar que o nosso tom de voz, o nosso jeito de falar é idêntico. Isso se dá pela convivência, por milhares de fatores. E quando a gente tá naquela fase de tentar se encaixar em um padrão, sabe, aquela fase, pra mim foi ali nos 13 anos, que você quer ter um mínimo de atenção das pessoas, você quer ser aceita, você quer ter o seu grupinho, e você quer se sentir linda, e você quer que os outros te achem linda. Enfim, nessa fase a gente começa a moldar a nossa personalidade. A gente muda o que a gente acha que vai agregar para a sociedade, o que acha que vai agregar no sentido de as pessoas vão gostar de mim se eu mudar isso. Ou as pessoas não gostam disso que eu faço, então vou descartar, sabe? E um pouco depois, há uns anos atrás, eu comecei a pensar sobre isso em relação à minha comunicação. Quando eu entendi que comunicação é uma coisa importante, é bem mais complexo do que só falar, eu comecei a questionar a minha própria comunicação. Por quê? Porque eu sentia que o meu tom de voz era grosseiro, entende? Eu sentia que uma coisa simples assim que eu falaria, um não, sabe? Ou uma coisa realmente simples, uma instrução, uma orientação, um conselho, soava como mais grosseiro do que as minhas amiguinhas, por exemplo, do que algumas mulheres específicas do meu convívio, que elas tinham um jeito mais assim de falar, um jeito mais cuidadoso, um tom de voz assim, e por um momento, um bom momento, eu queria falar assim também, sabe? Eu sentia que eu deveria falar desse jeito, entendeu? Que a minha comunicação seria melhor se eu falasse desse jeito. Mas hoje em dia, a gente coloca o nosso Spotify para tocar e vê uma Duquesa, vê uma Ebony, vê uma Júlia Costa e vê como elas se posicionam e entende que esse também é um jeito muito respeitoso de ter uma comunicação assertiva, tudo muda. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Porque eu não tinha referências iguais a mim fora da minha casa. Dentro da minha casa, eu e minha mãe, igualzinho, tudo bem. Eu saía fora de casa, eu queria falar alguma coisa e saía de um jeito que eu não via ninguém falar, eu começava a me questionar. Eu coloquei isso como meta. Eu lembro que eu falei disso a primeira vez em uma apresentação do ensino médio. Era alguma matéria de não sei o que de vida. Putz, esqueci. Uma coisa do novo ensino médio, que a gente tinha que olhar pra si mesmo. Era uma matéria mais de autoconhecimento, sabe? E eu tinha que fazer uma apresentação sobre mim, sobre minha infância, sobre o que eu queria pro futuro, qual faculdade eu queria fazer e o que eu queria melhorar. E eu coloquei, nesse ponto de melhorar, a minha comunicação. Porque eu falei que às vezes eu acho que eu sou meio grosseira. E, inclusive, no meio da apresentação, a minha amiga falou: Não, eu não acho, Lê, que você é grosseira. E aí eu fiquei pensando: Poxa, eu sinto que eu sou. Por quê? Porque eu me comparava com as outras pessoas ao meu redor. Mas eu realmente não sou grosseira, entende? Mas não dá pra negar que quando eu tenho que falar uma coisa, eu não fico rodeando. Principalmente pra aconselhar. Porque ontem, mentira, hoje de manhã, eu fui na faculdade com os meus amigos fazer um trabalho e eu toquei nesse assunto. A gente conversa sobre tudo, a gente tocou nesse assunto. Eu decidi expressar esse meu pensamento e o meu amigo me confirmou. Falou, nossa, sim, porque a gente convive bastantes dias na semana juntos e eu até pensei, nossa, que grosseiro. Aquela risadinha. Ai, que grosseiro. Mas depois eu entendi que é o seu jeitinho. Entende? Então, o que estava na minha cabeça desde o ensino médio, desde quando eu comecei a prestar atenção nisso, se confirmou. Mas hoje em dia eu olho para isso de uma forma muito mais carinhosa comigo mesma do que antigamente. Antigamente eu queria mudar. Antigamente eu achava errado o jeito que eu falava, sabe? Mas hoje em dia eu já penso diferente, sabe? Eu só tenho realmente cuidado para não ser grosseira, porque na verdade isso vai da pessoa, né? Se ela é acostumada a falar coisas desnecessárias e magoar as outras pessoas, é isso que ela vai fazer.
Eu acredito nisso. Como eu não tenho esse costume de, até mesmo de falar palavrão, eu evito certas coisas, eu penso muito antes de falar, isso também vem da minha infância, é difícil, sabe? E até quando eu percebo, eu tento pedir desculpa. Quando eu percebo. Mas a questão é que eu achava que nesses meus momentos que eu falava o que eu pensava de uma forma mais pontual, mais assertiva, mais direta, as pessoas não gostavam. E era por isso que eu queria mudar. Mas hoje em dia, eu entendo que isso não é errado, sabe? Olha o que as minas falam nas músicas, entende? Eu concordo plenamente. E elas não ficam rodeando, elas mandam o papo reto. E não tem problema nenhum. Ou seja, se você aí também acha que tem que mudar o seu jeito, às vezes é só falta de referência. Realmente, é só falta de você ver alguém parecido com você. Entende? Porque da mesma forma que eu alisei o meu cabelo, achando que por ser diferente ele não era tão bonito quanto o padrão, agora eu percebo que o meu jeito de falar não tem nada de errado. É só um jeito que não é padrão no meu convívio. Eu não tenho a melhor comunicação do mundo. Eu tenho muito que melhorar. Eu acho muito importante, inclusive, melhorar isso. E é o que eu tento fazer. Inclusive dentro de casa. A gente não quer ficar elevando o tom, ficar parecendo grossa com os seus pais, né? A gente não quer fazer esse tipo de coisa. Mas também não é uma coisa de sentir vergonha. Só porque você tem um pouquinho de senso de liderança, que seja, ou de se impor, de se expressar a mais que as outras pessoas, você não pode negligenciar isso. Você não pode pensar, não, vou mudar porque daquele jeito todo mundo gosta. Do meu jeito já não. O que eu quero dizer é que se eu fosse você, eu pararia agora de tentar parecer mais tranquila. Às vezes nós somos mulheres lobas e onças e empoderadas, sabe? Eu fico até meio reflexiva, porque eu sempre elogiei tanto a minha mãe, eu sempre pensei, nossa, minha mãe é tão braba mesmo. E em um momento da minha vida eu me vi querendo tirar esse meu traço que eu herdei dela. Então, poxa, por quê? Só pra ter a certeza de que todo mundo vai gostar de me ouvir falar, vai gostar do jeito que eu falo com uma pessoa, do jeito que eu aconselho a pessoa, porque quem é meu amigo sabe que quando eu dou conselho assim. Eu falo, olha, eu acho isso, isso e isso. Você poderia ter feito isso. Eu acho que isso não é legal. Entende? Eu sou realmente direta. E assim, no meu ponto de vista, isso não é algo ruim. É óbvio que se a pessoa se sentir ofendida, eu vou pedir desculpa, porque isso é o mínimo. Porque a comunicação é assim, às vezes você fala A, fulano entende B. Tudo bem, não sou eu que vou resolver esse problema da comunicação, entende? Mas eu posso melhorar a minha. Então essa representatividade, ela é muito importante. Realmente é muito importante, porque não basta você ter um exemplo dentro de casa. Você tem que se cercar de pessoas que também sejam exemplos para você. Não precisa se cercar necessariamente, mas você vê que existem pessoas assim como você é muito, muito, muito importante. Eu tinha noção disso antigamente, sabe? Mas hoje em dia eu vejo que é fora da curva, é realmente necessário para que uma mulher se desenvolva melhor, se desenvolva mais livre. Porque é óbvio que a gente vai trazer uma carga da nossa família. Faça isso, não faça isso, fale desse jeito, piriri pororó. Mas aí, se você tem uma referência do mundo que realmente combina com você, que realmente te desperta alguma coisa, você não pode ignorar ela só porque a sua família, as suas crenças limitantes determinam outra coisa. A mesma coisa com amizades mesmo. Porque o meu cabelo cacheado, na minha infância, era o meu maior inimigo. Hoje em dia, eu amo ele. Agora ele tá todo espigado, sem definição, porque tá sujo. Tá muito frio, por isso que eu tô com essa touquinha. Mas assim, eu acho ele lindo até assim, ó. Pra mim tá perfeito. Faz parte de mim. Assim como a minha comunicação direta também faz parte de mim. E a gente tem que parar de querer se encaixar nos lugares, sabe? Poxa, eu tenho 19 anos. É óbvio que eu vou desenvolver muito mais a minha comunicação, mas não é por isso que eu tenho que me moldar pra ser uma princesinha e uma coitadinha que fala com uma voz, sabe? Poxa, deixa eu me expressar. E às vezes a gente não deixa a gente se expressar. Esse é o ponto do vídeo. Às vezes você tá se bloqueando. Não precisa nem de outra pessoa para te parar. A gente mesmo fala, não, eu tenho que mudar o meu jeito de falar porque fulaninha fala assim. Olha só que coisa louca. Tô falando isso para você não se perder, porque às vezes você aí
tá com a mesma crença limitante na sua cabeça, e é melhor a gente se livrar delas o quanto antes. Fico até feliz que eu tenha percebido isso agora com 19 anos, porque eu sou uma pessoa nova, sou uma mulher nova, que tem muito para aprender, muito para evoluir, e ter referências, sabe, tão visíveis, tá me ajudando muito. Eu sou arquitetura e urbanismo, e no meu estágio tem mulheres incríveis, mulheres iguais a mim, sabe? Na verdade, são mulheres que eu quero ser igual a elas. Comunicação direta, um humor parecido, eu sei agora que tem como eu ser igual a elas, entende? Eu não preciso mudar, eu não preciso me fechar para conseguir chegar onde eu quero chegar, porque existem elas. Então sempre tenham referências e busquem referências iguais a você. Se não tiver, filha, você seja referência. Ref, entrega e é isso. Tá tudo certo. Esse vídeo foi um desabafo e um papo reto, tudo de um pouco, entendeu? Porque às vezes você tá precisando ouvir isso. Ninguém me falou isso, sabe? Eu tive que falar para entender. Às vezes a gente tem que expressar, realmente tirar da mente para nos ouvir. Porque eu acredito sim que tem um preconceito com certas mulheres com um certo tom de pele que são estigmatizadas de mulheres agressivas. Eu, de certa forma, entendo isso. Porque só por ter uma fala mais direta é agressiva? Só porque eu não sou uma bonequinha pegando na sua mão e te guiando pro caminho certo, eu sou agressiva? Poxa, que seja então, né? Que seja. Eu sinto necessidade de me expressar. Ultimamente eu tô entendendo isso em mim. E o YouTube é uma porta aberta para isso. Então, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, interage aqui comigo. Eu pretendo postar toda segunda-feira. E eu gostei dessa vibe de conversa, de amiga. Espero que vocês gostem também. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!